Gente, boa noite. Eu trouxe deixa eu ver se isso vai funcionar aqui. Cadê? Preparei um recurso aí visual aí pra gente, vamos ver se vai funcionar. Tem que apertar aqui para conectar lá? Não, precisa não, né? Deixa eu só ver se vai passar. Vamos lá. Mais uma vez. Acho que eu vou ter que vir para o meio. Testamos. Aí, foi. Deixa eu voltar, ver se ele volta. Voltou. E foi. Voltou. Vai para não me deixar na mão. Então, assim, gente, olha só. Boa noite, tá? Sempre que eu venho aqui, fico muito feliz em estar falando com vocês e fico muito tenso. Eu tenho um pouco de timidez em falar assim em público, então quem chegou a ver lá, né, a gente botou ontem o tema do sermão de hoje, né, que é a esperança de uma nação. Só que assim, eu estava preparando esse PowerPoint antes de vir para cá, e aí eu estava preparando, estava lá no computador, aí entrei na internet, aí eu vi uma notícia que meio que me desestabilizou. Você pode ver ali que não aparece a cara, mas é o Neymar, né? Não tem como não saber, é o Neymar ali, todo mundo sabe que é o Neymar. Então assim, eu vi no meio do caminho para cá, e aí, tipo assim, Neymar se machucou. Aí eu, como assim Neymar se machucou? Eu preparei toda a minha... Aí eu peguei lá a imagem do jornal. Funciona, meu filho. Vai. Eu peguei lá a imagem do jornal. Tá funcionando mesmo ou vocês estão passando para mim? Já tô na dúvida já. Aí, a imagem lá do jornal espanhol, do Neymar machucado. E assim, parece que a história é que ele foi uma contusão no último jogo dele durante a semana, ele saiu. E assim, os médicos da seleção vão avaliar ele para ver se ele vai ter condições de se apresentar para o jogo, de ir para a Copa. Então, assim, eu preparei tudo, assim, o jovem com uma grande responsabilidade, a esperança da nação, né, aquela coisa do Davi Golias, todo mundo, toda a esperança depositada em cima dele. Aí, quando eu vejo uma parada dessa no meio do dia, aí eu fiquei meio cabreiro, né, eu fiquei assim, eu me organizei para falar do cara, o cara falar, vão ver ele a questão da Copa, aquela coisa do Gol Camp, entrando para vencer. Me tirou um pouco do sério essa notícia, assim. Gente, caiu a ficha. Neymar pode não ir para a Copa. Notícia de hoje, Neymar pode não ir para a Copa. Então, assim, eu vou ver o que eu consigo aproveitar do que eu preparei durante a semana, diante dessa informação. A Copa no Brasil, camisa 10 da seleção, o jogador brasileiro mais importante na atualidade. Assim, tem alguma menina aqui que gosta de futebol? Tem alguma menina aqui que gosta de futebol? Nenhuma menina que gosta de futebol. Não tem nenhuma menina se atreve a dizer que gosta de futebol. Uma levantou. Vai ser. Eu vou perguntar para você, tem mais alguma menina, todo mundo gosta de futebol. Mais alguma menina que gosta de futebol? Você? Você consegue falar assim, você consegue imaginar uma Copa no Brasil sem Neymar? Qual é a sua sensação, assim, de saber agora que, amanhã, talvez nessa madrugada, saia a notícia de que o Neymar pode estar cortado da Copa? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, assim, eu gosto de futebol. Então, eu fiquei, assim, bem assustado com essa notícia, com a possibilidade disso, né? Mas, vamos lá, passa. Essa imagem é fake, tá bom? Não aconteceu nada, tá tudo bem com o Neymar, tá? O Neymar tá bem, até onde eu sei, o Neymar, vai, passa. Até onde eu sei, ele tá pegando a Marquezine. Neymar tá usando o shampoo da Clear. Neymar também tá, vamos lá, falando no celular da Claro. Neymar, ainda por cima, tá usando cueca da Lupo. Então, assim,
a cena fica um pouco bizarra, né? Você fica imaginando assim, pô, Neymar e Marquezine de cueca, lavando o cabelo, falando no celular. Eu falei, pô, é horrível essa imagem, bizarra. Gente, apaga essa imagem na cabeça de vocês, tá? Imagina, pô, o cara tá tomando banho com o celular na mão, vai ser eletrocutado, ainda vai levar a menina, que é a personagem principal da novela, junto com ele. Então, assim, pô, imagem bizarra, imagem bizarra. Essa parada que eu falei hoje sobre o Neymar cortado, para alguns, assim, nem seria susto. A menina falou, tranquilo, gosto de futebol, mas tô nem aí, aconteceu, não tem problema. Muitos podem até nem ter acreditado no que eu falei aqui. Mas imagina só essa angústia daqueles que gostam de futebol, assim como eu, ansiosos para ver a seleção brasileira, entrar em campo e ver o Neymar jogar. Imagina a sensação de ficar aguardando para saber se o Neymar vai ser cortado ou não. Pense o quão angustiante seria. Já pensou? Eu sei que agora você já sabe que talvez você nunca tenha acreditado nessa piada que eu tentei fazer aqui, mas imagina só, se agora, nesse momento, a gente vem aquela notícias de agora. Neymar pode estar cortado da Copa. Imagina, fica pensando, recebe essa informação, pensa, para um pouquinho, fica imaginando assim. Não tem mais nada na rua, né? Ninguém feitou a rua, né? Mas se tivesse aquela coisa, aquele clima assim de Copa, e o Neymar está cortado. Imagina o quão angustiante é quando a nossa esperança está depositado em algo ou alguém que é tão vulnerável. Imagina só, tipo, o Brasil vai entrar em campo sem Neymar. Vão chamar, sei lá, Walter. Se bem que o Walter é bom, né? Vão chamar quem? Everton Costa, para jogar no lugar de Neymar. Né? O cara nem bem do coração o cara tá para poder fazer isso. Mas assim, hoje, eu não estou aqui para falar da Copa do Brasil, né? Que vai ser no Brasil. Eu estou aqui para falar de uma outra Copa. Que é a Copa da sua vida. Então assim, eu vou orar. E aí vou falar o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês nessa noite. Vamos lá, fechem os olhos, se acalma, vamos lá. Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem disponibilizado esse espaço, Senhor, para que a gente possa ouvir da Tua palavra, para que a gente possa aprender de Ti, Senhor, para que a gente possa compartilhar a nossa vida, Jesus, para que a gente possa crescer, Senhor, com os exemplos dos nossos irmãos. Nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito passeie entre a gente, Senhor, que o Teu Espírito haja nos nossos corações, derrama a Tua unção sobre a gente, Senhor, derrama a Tua unção sobre as nossas vidas, para que eu possa falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para dizer para os meus irmãos nessa noite, para que eles possam entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eles entendam, que seja relevante para a vida deles nessa noite, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O assunto de hoje, gente, também tem assim, vocês viram lá que é a esperança de uma nação, tem a ver também com a história da Marian, o nome dela é difícil, eu só vou falar o nome e o último sobrenome, porque o do meio é muito difícil. Então, Marian Isha, tem passado, o pastor Henrique pregou no domingo passado, tá aí a foto dela, que ali o nome dela é difícil pra caramba. Então assim, é uma mulher sudanesa, né? Ela é uma jovem grávida de 8 meses, condenada a 100 chibatadas e enforcamento por ser cristã. E ela assim, mesmo tendo a oportunidade de fugir do castigo, se negasse a Cristo, não negou e segue presa, né? E guardando a sua sentença. Esse assunto já tem ardido no meu coração desde os primeiros dias, quando o Jonatas mandou lá a mensagenzinha me incluindo na escala de pregação do Gol. Isso já tem quase 3 meses. E aí, no final de semana, o pastor pregou, falou sobre essa questão de 2 exemplos, né, da Ashley e da Mary Isha. Não sei como é que se pronuncia o nome dela não, gente. Então, assim... e quando eu recebi esse convite, era um momento onde eu passava por uma angústia profunda, no qual eu tinha uma decisão a tomar na minha vida. Eu sabia qual era a decisão a tomar, mas eu também sabia que ao tomar essa decisão, eu passava a correr sérios riscos na minha vida. Então assim, por alguns dias a minha fé ficou abalada,
eu não sabia o que ia vir depois, se eu me posicionasse como Cristo queria que eu me posicionasse. Eu não sabia o que me esperava do outro lado depois que eu tomasse essa decisão. Eu pensei no meu carro, eu pensei nas minhas dívidas, eu pensei na minha casa financiada, eu pensei no meu casamento, nos 4 filhos que eu quero ter. Então, recebe, meu amor. Então, assim, embora eu soubesse como jogar o jogo da minha vida, embora, assim, eu soubesse como que eu devia fazer para jogar bonito, como Deus queria que eu jogasse, naquela hora, a minha esperança não estava nem no Neymar, minha esperança estava no Eumar. Minha esperança estava no Eumar. Então, assim, no livro de Atos dos Apóstolos, há um relato da história de Estevão, um cara que foi selecionado também, entrou em campo para jogar, jogou bonito, depositou a esperança dele no lugar certo e venceu. Venceu. Vamos abrir lá? O texto é Atos 6, de 1 a 15, depois a gente dá um pulo para o 7. Atos 6, de 1 a 15. Já abriram aí? Vamos lá, vou ler. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, nomes lindos, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Depois disso, o sacerdote vem, não vamos ler essa parte não, pergunta para Estevão: é verdade isso tudo que está falando? Aí Estevão começa a discursar sobre a origem da sua fé, sobre aquilo que ele cria, e aí a gente pula para o outro texto, para a gente seguir a história de Estevão. Depois de falar um monte de coisa sobre o que ele cria, sobre o que ele acreditava, no final Estevão foi lá e mandou a real: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos.
vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, não lhe obedeceram. Ouvindo isso, os caras ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Como o gol também é cultura, Rembrandt pintou esse quadro, o Martírio de Santo Estevão. Deixar vocês olharem um tempo para essa imagem. Retrata esse finalzinho que nós lemos aqui. Para que vocês não fiquem vidrados nela por muito tempo. Esse texto, gente, que a gente leu, ele trouxe algumas lições para a minha vida. E eu queria compartilhar com vocês. No capítulo 3, a gente tem algumas das qualidades de Estevão. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Capítulo 3, a gente tem algumas das qualidades de Estevão. Vamos lá, olha só. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, assim, a gente percebe que Estevão era cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Eu e você também fomos chamados, quando fomos alcançados por Jesus, também fomos chamados para dar bom testemunho, para sermos cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E assim, dar bom testemunho, resumidamente, é andar com retidão. Ser alguém que dificilmente alguém encontra algo para apontar, para acusar. Alguém que as pessoas em volta que te conhecem, ou venham a ter contato contigo, fala assim: pô, que menino legal, que menina legal. Pô, é um exemplo legal de ser seguido. Poxa, eu acho que essa pessoa anda direito. Poxa, todo mundo podia ser igual a essa pessoa. Então, assim, resumidamente, isso é o dar bom testemunho. A gente vê também no verso 8 outras qualidades de Estevão. Por exemplo, Estevão era cheio da graça e do poder de Deus e realizava sinais e maravilhas. Nós também fomos chamados para sermos cheios da graça de Deus e do poder dele. Pessoas do tipo que as pessoas olham e percebem que Deus está na nossa vida, que a gente reage diferente diante das situações, que coisas que as pessoas normalmente ficariam desesperadas, para a gente, eles olham, veem assim, parece que é mais leve para eles. Estes sinais devem acompanhar a vida da gente. E as pessoas vão olhar de fora e vão ver que alguns milagres simplesmente acontecem na vida da gente. E vocês podem, eu tenho certeza que vocês estão desfrutando de alguns milagres da vida de Deus, milagres de Deus na vida de vocês. E as pessoas ao redor de vocês estão vendo isso. Estão vendo que que vocês têm sinais de Deus na vida de vocês. Agora sim, assim como Estevão, e assim como na nossa vida, esses sinais, bom testemunho, são os ingredientes perfeitos para o início de uma partida. Eu fico imaginando assim, como é que é a sensação de uma outra seleção quando vê a seleção brasileira entrando de amarelo, 5 estrelas no peito, a galera anda dançando, rindo. Fico imaginando qual é a sensação daqueles caras olhando o Brasil. Pô, lá vem o Brasil. Pode ser que o Brasil esteja caidinho, mas na hora que entra, cara, é o Brasil. O único time 5 vezes campeão do mundo. Então, assim, dessa forma, tudo que eles querem é vencer o Brasil. Tudo que eles querem é provar o seguinte, que se bater no lugar certo, se eu bater no lugar certo, esse time entrega o jogo. É isso que eles querem provar, que se bater no lugar certo, o Brasil entrega o jogo.
No verso 9 a gente vê uma outra coisa, que a vida de Estevão, assim como acontece com a seleção brasileira, fez com que se levantassem opositores. Isso mostra para a gente o seguinte, que a partir do momento que você buscar viver o exemplo de Cristo, você vai ser exposto a questões chaves na sua vida. Questões, o que a gente, não sei se é uma gíria que ainda é famosa, sinuca de bico. Quando você não tem saída. Ou você acerta ou você erra. Becos sem saída. Sim ou não. Não tem talvez. E assim, se você decidir buscar a Cristo e andar com Jesus, isso vai acontecer diariamente na sua vida. Você não vai ter como dar um jeitinho. Vão se colocar situações diante de você, ou você diz sim, ou você diz não. No verso 9 a gente vê que a vida de Estevão, no verso 10, a gente vê que Estevão era habilidoso, né? Se a gente estivesse jogando pés, ele ia ter mais pontos do que o Cristiano Ronaldo, ia estar acima ali do Cristiano Ronaldo, ninguém ia conseguir tirar a bola dele. No verso 10 a gente vê, olha, ninguém conseguia resistir com a sabedoria, em relação à sabedoria com que ele falava. Verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. No verso 11 e 12, a gente percebe que os caras, depois disso, vendo que Estevão dava bom testemunho, tinha sinais de Deus na vida dele, e que ainda assim ele era habilidoso, os caras resolveram o seguinte: vamos entrar na canela, porque não dá, devagarzinho não dá, a gente tem que entrar na canela. E a gente vê o seguinte: os caras subornando alguém para falar mal de Estevão, e baixaram o nível geral. No verso 13 a 14, a gente começa a entender, quem leu aí o verso 13 a 14, vamos ler de novo, verso 13 a 14, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. A gente começa a entender o motivo do ódio dos caras, porque a justiça de Estevão, ela era como a nossa devia ser, ela excedia dos escribas e fariseus, ela não batia com aquilo que eles achavam normal, porque o nosso padrão de conduta ética, ele não passa a aceitar algo como normal só porque todo mundo está fazendo. O de Estevão também não. Mas a preocupação daqueles caras era porque Estevão estava afrontando os seus costumes, mexendo com coisas que para eles era normal. Todo mundo faz assim. Esse costume é normal, todo mundo faz. Poxa, faz parte, a gente nasceu assim, a gente está fazendo isso. Já se tornou corriqueiro. Por que esse cara quer ser diferente? E ainda no verso 14, e fica muito mais claro no verso 15, a gente aprende talvez a lição mais importante desse texto. A gente vê que no verso 14, eles desdenham de Jesus, eles falam assim: este Jesus, o Nazareno, esse Jesus, tipo, esse Jesusinho, aquele cara insignificante, o Nazareno, estão dizendo que ele vai destruir os nossos costumes, vai mudar os costumes que Moisés nos deixou. E aí no verso 15, olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia rosto de anjo. Vamos lá. Quero fazer aqui igual o Marcos Bion. Vale a pena ver direito. Vamos lá, vamos ver esse texto aqui direito. Olha só, imagina a cena. Você lá, parado, judeu, lá no meio da sinagoga. Cara, tu cresceu com a Torá na mão, tu leu lá todos os escritos de Moisés, você viu o que o povo desfrutou de Deus, as experiências que o povo teve com Deus. Aí tu vê o seguinte, tu sabe que esse negócio de anjo vem de Deus. Então os caras sabiam disso, os caras já tinham visto isso nas escrituras. Aí você tá lá, imagina, você é aquele judeu, aí tu tá lá assim, tu tá com raiva de Estevão, o cara tá falando um monte de coisa que você não tá gostando. Você tá tomando um nojo daquele cara, um nojo. Aí tu olha pra cara dele e vê que a cara dele parecia com a cara de um anjo. Questão de prova.
os caras tinham várias opções para fazer, mas vou dar 3 opções para vocês. Olha só, questão de prova. Você olha para um cara que está falando um monte de coisa que tu não gosta, que você não está gostando, você está tomando nojo dele, mas você olha para o cara do cara e você fala assim, pô, o cara tem cara de anjo. Então assim, cara de anjo. O cara tinha cara de anjo, cara de anjo. Questão de prova. Letra A. O que você faz? Primeira opção, se ajoelha e adora o anjo. Bom, teve gente que já fez isso na Bíblia. Então, assim, o pastor Henrique já ensinou aqui que quando isso acontece na Bíblia, o anjo está escrito com azinho, o anjo recusa porque ele está ali para nos servir, para trazer uma mensagem de Deus, mas quando o anjo é com azão, ele aceita, pois é uma manifestação do próprio Filho de Deus. Eu não vou explicar isso, mas né, se você ficar com dúvida, ficar confuso em relação a isso, pergunta para o Jonatas. Então, assim, só para você saber, primeira opção, se ajoelha e adora o anjo. Segunda opção, ouve a mensagem, fica se borrando de medo, confuso, mas aí tu aceita. Isso também já aconteceu. Maria, José, recebeu lá o anjo Gabriel, trouxe a notícia, eles ficaram surpresos, mas como assim? Como é que pode? Não é possível. Eu não casei com ela, como é que ela vai engravidar? Ah, mas como assim? Quem sou eu, Jesus? Maria falando, pô, quem sou eu para poder ter o filho de Deus? Mas tudo bem, recebe a mensagem, fica assustado, aceita e obedece porque sabe que veio da parte de Deus. Agora, a terceira opção é a seguinte, ó. A terceira opção é a mais bizarra. Terceira opção, mata o anjo. Mata o anjo. Né? Terceira opção é mata o anjo. Foi isso que eles fizeram. Os caras tinham tanta opção para fazer com o anjo, eles resolveram matar o cara que tinha cara de anjo. Eles olharam assim, olha, esse cara está com cara de anjo, o que a gente vai fazer com ele? Vamos matar ele. Ele está falando um negócio que a gente não gosta, pô, isso pode proceder de Deus, né? Pô, mas anjo é de Deus. Mas vamos matar esse cara. Pô, na Bíblia tem até o relato de Sodoma e Gomorra, onde tinha uns caras lá que viram os anjos e queriam se deitar com os anjos. Mas eles morreram todos. Então, assim, percebam a escolha desses caras. Matar o anjo. Cara, isso traz uma lição muito importante para mim e para você. É o seguinte, não fica se achando a última bolacha quando você sofre alguma oposição por causa de Cristo. Isso não é pessoal, tá? Isso não é com você. Essa oposição não é a você. Porque assim, esse tipo de situação no qual você precisa decidir se vai dar bom testemunho ou não, esses rabos de macaco que o pessoal bota pra você, casca de banana no meio do caminho, pode vir de gente que tu acha legal, cara. Pode vir de gente que você gosta, que te trata bem, gente que talvez você não esperava, gente que você falava assim, poxa, essa pessoa, eu só trato bem essa pessoa, por que ela fez isso comigo? Por que ela está me colocando numa situação dessa? Por que está me propondo esse tipo de coisa? O problema é que quando a face de Cristo é revelada, quando o céu é revelado através da sua vida, não é você que eles estão odiando. Não era Estevão que eles estavam odiando. A oposição deles era diretamente a Deus. É a Deus que as pessoas estão se opondo, não é a você, não é pessoal. Não fica triste com a pessoa que faz alguma coisa com você, que coloca uma situação esquisita, onde você fica numa encruzilhada, onde você vai ter que, poxa, agora eu estou sendo provado, eu vou ter que angustiante, se eu decidir por isso, eu posso perder um monte de coisa. Não é a você que eles estão fazendo isso, a oposição deles é diretamente a Deus. Cara, tem aqui, vamos abrir lá em João 15, vamos ler os versos 18 a 23, isso vai ficar bem claro para a gente. João 15, 18 a 23. Vamos lá, ver se 50% já abriu. 70%, vamos lá. Download completo. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o Pai. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, Jesus falando. Aquele que me odeia,
também odeia o meu Pai. Se a gente for, vamos voltar lá para o texto de Atos, e vamos lá pular para aquele verso 55, já na parte lá do Atos 7, 55. A gente pode perceber onde é que Estevão depositava a esperança dele. Estevão não depositava a esperança dele no Elmar, que nem eu estava depositando. Angústia, imagina só a angústia que ele deve ter passado ao decidir se manter fiel. Estava lá vendo aqueles caras se opondo, levantando falsas testemunhas contra ele. Imagina a angústia, onde ele tinha assim, gente, isso está acontecendo comigo, eu convivia com esses caras aqui próximo, eles me viam passar do lado, às vezes até cumprimentava. Pô, essa angústia que Estevão passou, enquanto ele estava fazendo a sua defesa, falando, explicando qual era o motivo da sua fé, é muito parecida com a angústia que eu e você, a gente pode passar por decidir ser fiel a Cristo. Isso pode vir nos custar coisas que são muito importantes. Assim como custou para Estevão. Acredito que a vida dele também era muito importante para ele. E a esperança de Estevão não estava no Elmar. Estava numa certeza de que aquele Jesus, que no verso 14, aqueles homens desdenharam, chamando de esse Jesus, o Nazareno, não estava mais pendurado no madeiro, na cruz. Estava agora em glória, de pé à direita de Deus, que viria como Rei dos Reis. Foi essa visão que o profeta Isaías teve, quando o líder de sua nação tinha morrido, e a incerteza roubava a paz do coração e o chão dos seus compatriotas. Ele viu Deus, ele viu que Deus estava sentado no trono, e os seus anjos proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Estevão foi assassinado, e Miriam, do Sudão, está condenada à morte, porque entenderam o que está escrito no primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro. E assim, eles entenderam o que está escrito nesse trecho da carta de Pedro, e aplicaram isso na vida deles. Eu vou ler com vocês esse texto de 1 Pedro também, e foi onde esse sermão começou. Esse sermão não começou pela carta de Estevão, aquilo ali foi a aplicação da teoria. Estevão aplicou a teoria que está aqui. Como eu falei, eu estava passando por uma angústia muito grande, e eu tenho um lema na minha vida que é o seguinte: se eu estou com insônia, eu levanto, saio da cama, vou ler a Bíblia e orar. Na pior das hipóteses, eu vou pegar no sono e vou dormir. Então, assim, se eu estou com insônia, eu levanto. Então, assim, crente não tem como ter insônia. Então, tá com insônia, pega, levanta e vai dormir. Você vai, em vez de levantar, né, levanta e vai dormir, levanta, pega a Bíblia e começa a orar. Ora por tudo, ora por todo mundo, vai lembrando o nome das pessoas da igreja, vai orando por todo mundo das células, amigos de oração de todo mundo, começa a orar. Na pior das hipóteses, você vai pegar no sono e vai dormir. E aí, eu levantei, peguei lá o meu tablet. Vocês lembram? Quem lembra a primeira vez que eu vim aqui pregar? João estava aqui, não estava? Primeira vez que eu vim pregar, eu tive um tablet que me deixou aqui 10 minutos na mão, que eu não conseguia ler, o dedo não ia, o touchscreen, não sei se foi o dedo que ficou duro, se foi a tela que ficou morta, eu sei que não funcionava. Esse mesmo tablet, eu fui lá, eu resolvi, vou orar, falei, meu amor, vou orar, estava agitado na cama, aí fui, peguei o tablet e liguei ele, falei, vou abrir o aplicativo Bíblia Online. Aí na hora que eu fui abrir o aplicativo, ela me deu uma mensagem, assim: alguns minutos com Deus pode fazer toda a diferença. Então a primeira mensagem do tablet para mim, né? Deus já fez mula falar, né? Falou que as pedras clamariam, o tablet falou para mim. Aí primeiro, o versículo que estava lá, era esse aqui, ó. 1 Pedro 1, de 3 a 9. Eu vou ler só a partir do verso 3, gente, assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí eu falei, vê contexto, né? Cliquei lá, vê contexto. E aí, eu fui ler o restante do capítulo. Capítulo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor,
herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo amor de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, é nisso que vocês ficam felizes. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ficar entristecidos, vão ficar tristes, vão chorar por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado, muito mais valiosa que status, que dinheiro, que emprego, que carro, que casa, que a vaga na faculdade, que a vaga no emprego, muito mais importante que isso, vaga no melhor emprego do mundo, porque aqui ele fala de ouro refinado, muito mais importante que isso, é genuína, que a fé que vocês têm é genuína e vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível. Não dá para dizer, não dá para explicar, as pessoas olham e não entendem, a gente também não consegue explicar. Alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos pular lá para o 13 e 16. Aqui ele começa a dizer que fé é essa, o que salvação é essa, como que isso funciona, blá, 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 blá. E vamos lá para a conclusão desse texto, que é o verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, pelaquilo que todo mundo faz, pelaquilo que as pessoas que não conhecem a Jesus acham que é normal, como quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, quando eu li esse texto, eu agradeci a Deus e falei assim: obrigado, Deus, era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava para seguir adiante, saber que a minha esperança, eu não posso confiar só em mim, eu tenho que confiar nessa herança que está guardada para mim, que não pode macular, ela não vai se perder, não vai perder o valor, o câmbio vai variar, mas ela não vai perder o valor, ela não está sujeita à variação da economia. Então, assim, vamos a algumas aplicações desse texto, coisas que Deus falou comigo, e eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte: você que hoje tem pedido a Deus uma vaga na universidade, uma vaga de emprego, uma promoção no trabalho, ou você que já até conseguiu isso, você que hoje está na escola, na escolinha de surf, no jiu-jitsu, no muay thai, qualquer outro lugar que você tenha convívio com gente, em qualquer um desses lugares, ou de outros, que a gente frequenta quando a gente resolve sair na rua, sei lá, resolve fazer amizades, quando a vida da gente, a gente vai crescendo de idade, vai convivendo com pessoas diferentes, quando a gente resolve seguir a Cristo com seriedade, em todos esses lugares vão ser colocadas situações diante da gente, onde a gente vai ter que decidir se a gente vai fazer o que a palavra de Deus diz que é certo, ou se a gente vai fazer o que a palavra de Deus diz que é errado. Em muitas dessas ocasiões, para onde os demais, este errado é o normal, que são aquilo que a gente leu, que são os costumes deixados por Moisés, aqueles caras que mataram Estevão achavam que era normal, aquilo que todo mundo faz, e que você às vezes por não fazer vai ser recriminado. E talvez isso nunca venha da forma que está sendo colocado para Marian lá no Sudão, tipo, negue a Cristo e viverá, não negue e vai morrer. Talvez nunca venha dessa maneira para a gente, mas pode vir assim, ó, o carinha que você gosta, você está paquerando, vem e te pede aquela prova de amor. Aquela prova de amor. Ou a menina, talvez até da igreja, né? Vai te propor que você vá lá na casa dela, naquele dia que os pais delas viajaram, porque ela te ama tanto, que ela decidiu que quer transar com você. Então, assim, um amigo ou uma amiga sua, da igreja ou não, um paquera, aquele cara lindo,
da escola, da faculdade, a menina mais gata da igreja, da escola, da faculdade, do trabalho, sei lá, pode te convidar para uma parada esquisita, ou até te oferecer drogas, cara. Ou até assim, no seu trabalho, para quem trabalha aqui hoje, ou para quem vai começar a trabalhar, podem te pedir para fazer algo que é ilegal, e que afronta diretamente a palavra de Deus, mas que qualquer um faria. Se você não fizer, outro vai fazer. E porque isso se tornou normal. É normal as pessoas fazerem coisa ilegal. E existem várias outras situações que podem se colocar diante de você. São tantas que no texto o apóstolo Pedro resumiu como? Todo tipo de provação. Eu imagino assim, ele ficou cansado, deve ter vindo um monte de coisa na cabeça dele, ele falou, caramba, veio tanta coisa, tanta possibilidade, que se eu listar, eu vou ter que botar assim, 3ª Pedro, 4ª Pedro, 5ª Pedro, 6ª Pedro, 7ª Pedro, 8ª Pedro, porque ele falou, não, todo tipo de provação. Ele resumiu em todas essas situações, essa e todos os outros tipos que puderem aparecer na sua cabeça, que talvez nunca tenham aparecido para mim, mas possivelmente pode aparecer para vocês. A gente vai ter que decidir se a gente faz a vontade de Deus ou se a gente cede à pressão do mundo. Se a gente cede àquilo que as pessoas acham que é normal, para a gente se poupar nos riscos que porventura venham depois disso. Por isso o apóstolo Pedro orienta a gente. Estejam com a mente preparada. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Não fica de bobeira, fica alerta, cara, fica alerta. A qualquer momento vai acontecer isso que ele está dizendo. Não fica de bobeira. Vai acontecer, eu estou dizendo para vocês, vai acontecer. Quer andar com Cristo? Vai acontecer, isso vai acontecer com você. Se já não aconteceu, se não vai acontecer ainda hoje, se não vai acontecer amanhã, talvez você saia daqui e aconteça isso com você. Então assim, quando isso acontecer, estou me embolando com papel aqui, não bagunçado. Quando isso acontecer, keep calm e chame o Batman. Não, peraí, desculpa. Keep calm, não chama o Neymar. Calma, peraí, para, volta. Keep calm. Chama por Jesus. Mantenha calma e chama por Jesus. E mantenha calma e seja santo. Mantenha calma e seja santo, porque o nosso Deus é santo. Nessa hora você vai ter que decidir, sem saber o que vem em seguida, se você vai perder o emprego, se vai perder a vaga, a nota, namorado, dinheiro, status, o sonho, a vida. Você vai ter que decidir. Você vai ter que decidir se vai seguir a Jesus ou não. Você vai ter que decidir. Mas você vai fazer isso com a certeza de que o mais importante é aquela herança que está lá no verso 4 que a gente leu de Pedro. Herança que vale mais que ouro. E que está garantida para você, uma herança que está garantida para você, porque a sua esperança está em Jesus, a sua esperança está em Jesus, e hoje você já pode ter certeza da sua salvação. Hoje, você que está aqui, você pode ter certeza da sua salvação hoje, se você entregar a sua vida para Jesus, você pode ter essa certeza, e de que o Senhor, o nosso Senhor, está no controle de tudo, e que os céus estão abertos, sim, e o nosso Senhor está de pé à direita de Deus, e por mais que a angústia da provação te faça chorar, vai te fazer chorar, você vai passar pelo choro sim. Deus não vai te poupar disso, não peça para Deus te poupar disso, é Ele que está mandando isso para a sua vida, não pede para Ele te poupar disso. Quando eu estava passando por essa provação, eu pedi, Deus me tira disso. A Larissa, a esposa do Henrique, falou para minha esposa, no discipulado, falou assim, olha, às vezes a gente não entende, mas Deus quer que a gente passe por esse tipo de coisa, para a gente ser provado mesmo, para que Jesus seja glorificado. Então, entenda, keep calm and be holy, seja santo, Jesus vai ser glorificado. E por mais que o mundo ache que você é um derrotado, quando você perde alguma coisa, se você perde por amor a Jesus, a palavra diz que você ganhou. Por isso a gente pode afirmar que Estevão entrou em campo, jogou bonito e venceu. No Salmo 126, verso 6, o salmista diz, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará
com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Por isso, segunda-feira, amanhã, ou ainda hoje, quando você sair para mais um dia, para mais uma hora, para mais um bate-papo, esteja certo e preparado. Esteja preparado, não fica de bobeira. Esteja preparado para entrar em campo, jogar certo, jogar bonito, mesmo que isso te faça chorar. Mas se você entra em campo com a certeza de que a vitória já está garantida em Jesus, e você pode entrar em campo com a certeza de que a vitória já está garantida em Jesus, você vai poder ter bom ânimo por conta disso, porque o nosso Senhor Jesus, Ele venceu. Nosso Senhor Jesus, Ele venceu. Vamos orar? Senhor Jesus, que essa esperança nunca saia do nosso coração, Senhor. Que o nosso coração tenha certeza de que o Senhor está de pé à direita de Deus. Tudo está sob o seu controle, Senhor. Que a gente faça a coisa certa na hora que as situações da vida nos colocarem em momentos de decisão, onde a gente só pode dizer sim ou não, Senhor. Que nessa hora a gente não pense nas coisas que a gente julga que são importantes agora, mas que a gente sabe que o tempo leva, a traça corrói, mas que a nossa esperança esteja, que essa nação, que o Senhor chama de santa, que a esperança dessa nação, Senhor, que ela esteja nessa herança que a gente tem guardada no céu, que a nossa esperança esteja nessa herança que está guardada no céu, Jesus, que a traça não corrói, Senhor, que vale mais do que tudo, Senhor, nessa salvação que o Senhor nos deu, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Senhor, porque o Senhor foi onde ninguém iria por nós, ó Pai, porque só o Senhor sabe de onde o Senhor tirou cada um aqui, Senhor, de onde o Senhor me tirou, onde é que eu estaria, Senhor, se eu não estivesse contigo. Só o Senhor sabe, Senhor, só o Senhor sabe, Senhor, o que tem feito nas nossas vidas, ó Pai. A gente te dá graças, ó Deus, a gente te agradece todos os dias, ó Pai. O nosso coração exulta por Ti, Senhor. Nosso coração exulta por essa salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Jesus.